A seção que compreende o quarto sacrifício, ela é mais extensa do que as demais, e ela começa no verso 1 do capítulo 4 e vai até o versículo 13 do capítulo 5. Nós vamos ler essa seção para que a palavra de Deus seja compreendida melhor. Levítico 4, verso 1 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do Senhor do novilho, o sangue do novilho, e o trará à tenda da congregação, e molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. Como se tiram os do novilho do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso for oculto aos olhos da coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado que cometeram for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado, e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor na tenda da congregação. E todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e queimará sobre o altar. E fará este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado, assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da coletividade. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não se fizessem, e se tornar culpado, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará a sua oferta um bode sem defeito, e porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imola o holocausto. Perante o Senhor é oferta pelo pecado. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Toda a gordura da oferta queimá-la-á sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, e se tornar culpada,
ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. E porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor. E o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira, como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará, e a porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará o sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro, do sacrifício do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, e tornasse imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com os seus lábios, fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, o culpado será uma destas coisas. Será, pois, que, sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo que pecou. Como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, trará ele ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por ele, fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregá-lo-ás ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado. Ele destroncará com a unha a cabeça sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue fá-lo-á correr à base do altar, é oferta pelo pecado. E do outro fará holocausto, conforme o estabelecido. Assim o sacerdote por ele fará a oferta pelo pecado que cometeu, e lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um éfa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregá-la ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como porção memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor, é oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará a oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas, e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote como oferta de manjares. Só até aí, vamos orar mais uma vez. Senhor, é indiscutível, Senhor, a complexidade de um texto como esse. A distância que ele está de nós. A pouca compreensão que nós temos a respeito do sistema sacrificial, dos seus significados, das aplicações
para a igreja do Novo Testamento. Então nós clamamos ao Senhor que abra o nosso entendimento nessa manhã, apesar de nós mesmos, a fim de que possamos compreender o tamanho do nosso pecado, que possamos ser constrangidos, porque somos rebeldes contra o Senhor e não fazemos o que o Senhor nos ordena. E ao mesmo tempo, sejamos reanimados em Cristo, em termos a certeza que o nosso pecado foi perdoado pelo perfeito sacrifício do Teu Filho. Exorta-nos, Senhor, repreende-nos, corrige-nos, mas também anima-nos, dá força ao Teu povo para continuar, porque é disso que nós precisamos, Senhor, tanto de ter compreensão que somos pecadores, como ter a certeza que o Senhor nos perdoa em Cristo. Abençoa-nos então agora e enche o pregador da Tua palavra, do Teu Espírito, para que o Evangelho do Teu Filho seja proclamado com poder ao nosso coração nessa manhã. Amém. Você já pensou na diversidade, na abrangência e na profundidade do seu pecado? Como pecamos de muitas maneiras distintas. Nós pecamos pelo pensar, nós pecamos pelo falar, nós pecamos naquilo que fazemos, nós pecamos naquilo que não fazemos e deveríamos ter feito, nós pecamos porque ficamos calados, nós pecamos porque abrimos a nossa boca de uma maneira equivocada, nós pecamos de muitas maneiras. A abrangência do nosso pecado, ela não compreende simplesmente fazer mal a mim, mas é o mal a mim, é o mal ao outro, é o mal à Trindade, é o mal a tudo. Tudo que eu toco com o pecado, aquilo é uma coisa que vai ser manchada pelo meu mal. Você já pensou também na profundidade do pecado? Quanto ele se enraiza no seu coração? O pecado, em certo nível, ele está ali no nível mais raso e, por falta de temor, a gente vai brincando com ele e vai acariciando o pecado e ele vai se enraizando na nossa vida. E quando você menos espera, ele já tomou tudo. E com uma raiz profunda, ela vai arrancar daquilo que você tem mais lá dentro. Ele vai arrancar como uma árvore que precisa de água, o pecado precisa ser alimentado. E ele vai até o mais profundo do seu ser. E o maior perigo do pecado na vida do crente é esse. É quando ele se enraiza, quando ele vira uma constante, quando ele já nem dói mais. E você chega ao ponto daquilo que o próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus, disse: eu perdi a alegria da salvação. Devolve-me, Senhor, a alegria da salvação. Quando Davi chegou a esse ponto, por conta do pecado. E perceba que o pecado aqui, no capítulo 4 e 5, foi um pecado já tratado no primeiro holocausto, no primeiro sacrifício chamado holocausto. Mas esse pecado, ele ainda está afrontando a Deus.
Ele está se levantando contra Deus. Ele está tentando tomar forma novamente. O pecado foi perdoado, sim, mas ele sempre me tenta novamente. E aqui são pelo menos dois pecados, ou duas categorias de pecados que estão sendo tratadas. Não é por isso que um texto tão longo, tão extenso, porque o narrador ele vai tratar exatamente como Deus mandou. O pecado, primeiro o pecado por ignorância, e aí o pecado por ignorância em cada uma das classes da igreja. O pecado do sacerdote, do pastor, o pecado do príncipe, né? O pecado do governante, o pecado do homem comum, o pecado do pobre, o pecado do rico, o pecado de toda a congregação. Depois ele para, capítulo 5, e aí vem o pecado pela culpa, né? Por não fazer ou por omissão, a omissão que é culpa. Você falou e não devia ter falado, você deveria falar e você teve temor, ou então você falou temerariamente, não deu o verdadeiro testemunho. E aí uma sequência de sacrifícios para tratar o pecado da culpa pela omissão. E aí o pecado vai sendo cada vez mais compreendido pelo povo. Ninguém escapa do pecado. Essa é a verdade que fica mais clara no texto de Levítico. O sacerdote, o pastor é pecador. O rico é pecador. O governador é pecador. O pobre é pecador. Você é pecador. Exatamente aquilo que o apóstolo Paulo vai falar na carta aos Romanos, capítulo 3. Porque não há um sequer que tema a Deus. Um que faça o bem. Todos se extraviaram e necessitam da glória de Deus. Essa é a primeira constatação do texto de Levítico 4 até Levítico 5, verso 13. Não há um de nós que não seja pecador. Você precisa ter essa consciência. Não importa quem você é, se é diácono, se é presbítero, se é pastor, se é um crente fiel, se ora de uma madrugada até amanhecer o dia, se procura santidade, você é pecador. Ora, parece tão óbvio isso. Nós já vimos tantas vezes isso. Por que então gastar tanto tempo com essa verdade? Porque as coisas mais óbvias são as que nós temos mais dificuldade de aceitar. O outro é pecador. O meu irmão é pecador. O pastor é pecador. O diácono é pecador. O que senta do meu lado é pecador. Mas eu, de vez em quando, até. Mas eu não sou tão ruim assim. Ora, isso me lembra a oração do fariseu no Evangelho de Lucas. Porque eu dou o dízimo de tudo. Porque eu estou sempre na sinagoga. Porque eu não sou como esse miserável pecador publicano. E o miserável pecador publicano diz assim: ó Senhor, diz o texto, ele batia no peito e dizia: tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. Você entende a diferença? Os princípios mais elementares da lei, o fariseu não entendia. E alguém que era repudiado por ser publicano, cobrador de imposto, diz: Senhor, se propício a mim, pecador.
As teologias, elas vão se multiplicando no nosso tempo. E aí parece, por exemplo, que o pobre não é pecador. Ora, eu sei que você talvez nunca tenha ouvido isso de uma maneira tão clara assim, alguém dizer, não, o pobre não peca. Mas, apesar de não dizer, a pessoa age como se fosse. Veja, por exemplo, a teologia da missão integral no meio evangélico ou a teologia da libertação no meio católico romano. São exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Toda vez que eles leem um texto que fala, por exemplo, de pobreza, o necessitado, o Senhor alcança o necessitado. Então eles começam a fazer uma leitura a partir da visão da missão integral, que o pobre, né, é o coitadinho, que o pobre precisa de auxílio, e aí desvirtua a verdade. Agora, todo o princípio do cristianismo é salvar o pobre da pobreza. O que é que eles estão dizendo ali? Que o problema do pobre não é o pecado, o problema do pobre é a pobreza. Logo, se nós pensarmos em países ricos como Suíça, Suécia e outros tantos, onde praticamente não há pobreza, lá a teologia da missão integral não tem o que fazer. Porque se o problema do homem é a pobreza, e lá não há pobreza, lógico, lá não há pecado. Ora, se lá não há pecado, então já não há necessidade de Cristo. Não há por que ter sacrifício. Se não há por que ter sacrifício, então Cristo morreu de graça por aquelas pessoas. Ou nunca precisou morrer pelos países ricos no mundo. Você entende que como é falha esse tipo de teologia, onde você começa a perceber que o problema do homem é a pobreza, ou é a solidão, ou estar casado, ou estar solteiro, ou ter dinheiro, não ter dinheiro, ou ter profissão, não ter profissão. O problema do homem não são essas coisas. O texto deixou claro. O problema do homem qual é? O pecado. Que atingiu o moço, o velho, o pobre, o rico, a ovelha e o pastor. É o tipo de texto, irmãos, é o tipo de sequência de pregação que faz com que todos na igreja possam repensar a respeito desse tema. Quando a sequência de pregação, isso acontece porque não há um sequer que possa sair daqui hoje e dizer o texto não falava sobre mim. Do pastor ao membro mais novo, o assunto é com você, porque você é pecador. Estando consciente dessa verdade, né, você precisa estar consciente disso, que você é pecador, porque se você não entende que você é pecador, não há esperança para a sua vida. Mas estando consciente disso, vem uma outra verdade, que está tão clara quanto a primeira, no texto de Levítico 4 e Levítico 5. Veja comigo, Levítico 4, verso 2 diz assim: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. Agora veja Levítico 4, verso 20. E fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Agora veja como essa estrutura ela vai sendo cada vez mais clara. Verso 22. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer alguma de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou, se não fizer, se tornar culpado. Agora verso 26. Toda a gordura da oferta queimá-la-á sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote fará expiação por ele, no tocante ao seu pecado, e este lhe será
perdoado. Isso vai se repetir no verso 27, né, falando sobre o pecado. No verso 35 se repete, e lhe será perdoado. A estrutura repete novamente, verso 1 do capítulo 5, e ela vai se repetir no verso 16 do capítulo 5, e assim por diante. Você entende? Uma estrutura já conhecida dos irmãos, a chamada estrutura de envelope, porque ela diz uma verdade e ela encerra aquela verdade. Qual é a verdade? Primeiro, você é pecador. O que é que termina? Se você entregar o sacrifício adequado, você será perdoado. Ora, é impossível que você não compreenda isso também. Não é só verdade que eu sou pecador, é verdade também que eu vou ser perdoado. Porque se for só uma verdade, se você sai daqui só com a lei, você cai no desespero. Não tem salvação. Se você aprendeu hoje que você é pecador, que bom. Mas não saia daqui sem entender também que você pode ser perdoado. É a segunda grande verdade do texto bíblico. Todos pecaram e se fizeram destituídos, né, da glória do Senhor. Por outro lado, todos os que trazem o sacrifício nas suas mãos serão perdoados. Como serão perdoados? Que tipo de pecado é que está sendo tratado aqui? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Veja que esse novo ritual que está sendo apresentado, o quarto sacrifício, no capítulo 4 e início do capítulo 5 de Levítico, ele tem algumas familiaridades com outros sacrifícios. Por exemplo, você vê que retornou a ideia do sangue. O sangue que foi deixado de lado no segundo sacrifício, ele retoma agora no quarto, como no holocausto. Há derramamento de sangue. E há um detalhe aqui, o sangue ele vai ser derramado de uma ponta a outra. Olhe comigo, capítulo 4, verso 6. E molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor. 2 detalhes aqui. Veja que ele diz, vai molhar o dedo e aspergir 7 vezes. Olha, qual a ideia de 7 vezes? Porque você vai ter que lançar 7 vezes o sangue no altar. Esse numeral 7 na Escritura, ele vai ganhando cada vez mais o princípio de perfeição. A perfeição vem pelo numeral 7, ou seja, a completude da obra. O sacrifício aqui, para tratamento do pecado, ele vai ser completo, não vai ficar pela metade. E corroborando com essa verdade, você tem a ideia de que vai ser colocado no chifre, e depois, no mesmo versículo 7, ele diz ainda assim, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto. Veja, o altar do holocausto, que ficava fora da tenda da congregação, que nós aprendemos isso lá no livro de Êxodo, ele era um altar onde o animal era colocado, né, um altar todo de cobre ali, né, para ser queimado o sacrifício. E nas pontas, as 4 pontas do altar, você tinha 4 chifres. Então esses chifres ali, eles já mostravam o lugar mais alto do altar. E a base, logicamente, o lugar mais baixo. Então, quando esse sacrifício for ser aspergido o seu sangue 7 vezes, vai ser da ponta do chifre à base do altar. Por que isso? Para dizer que todo aquele lugar estava purificado.
Como é que se purifica o pecado? Por meio do sangue. Como é que essa obra vai ser feita? 7 vezes, ou seja, completa. Até onde o pecado vai ser purificado? Da base à ponta, ou seja, completamente purificado. Você entende isso? Aqui está sendo revelada a obra do Messias. Cristo não lhe purificou pela metade, ele purificou completamente. E não só isso, o sacrifício dele é perfeito. Nas palavras de Hebreus, não há necessidade de repetição, porque ele é perfeito. Ele abrange todo o meu pecado, toda a diversidade do meu pecado e até a profundidade do meu pecado. O mais profundo do meu coração, que foi atingido pelo pecado, lá tem o sangue de Cristo. Do mais raso ao mais profundo, do mais próximo de mim ao mais abrangente, tudo tem sangue, ou seja, tudo foi purificado. A purificação do pecado. Agora, que nome tem esse sacrifício aqui? Se você observar, o texto deixa claro, várias vezes ele cita, quando alguém pecar. Então, logicamente, você vai pensar, é o sacrifício pelo pecado. E a palavra utilizada aqui realmente é a palavra que diz respeito a pecado. Um sacrifício pelo pecado. Não só isso, é a primeira vez na Escritura inteira que você vai ter a expressão confissão de pecado. Veja, capítulo 5, verso 5. Será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Certamente aqui a confissão do seu pecado. Nós devemos lembrar que desde o primeiro sacrifício, no sacrifício de holocausto, as coisas não eram feitas de maneira mecânica, mas o adorador que vinha cantando salmos, nós vimos alguns dos salmos que ele cantava até chegar à porta da tenda da congregação com o seu sacrifício, ele entregava o sacrifício ali, né, cantando. O sacerdote também recebia o sacrifício cantando salmos ao Senhor. E ali o pecado era tratado naquilo que se chamava sacrifício de holocausto. Qual a distinção, então, se aqui também é pecado? Lá, nenhuma parte do holocausto era recebido pelo sacerdote. Tudo era queimado. E aqui, mais uma vez, você veja os últimos versículos, que nós lemos especificamente o verso 13, diz, assim o sacerdote, verso 13 do capítulo 5, assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu em alguma destas coisas, e lhe será perdoado. O restante será do sacerdote como oferta de manjares. Ou seja, uma parte era retida para o sacerdócio. Lógico, aqui nós não temos o sacrifício de holocausto, que era todo consumido no altar. Por quê? Porque o tratamento do pecado como um todo, ele precisa ser assim, completamente consumido no altar. Por isso que é chamado holocausto, é oferta completamente queimada. Mas essa aqui também é oferta pelo pecado, está claro? Qual a distinção? Porque uma parte é retirada e uma parte é dada ao sacerdote, como se fosse oferta de manjares. E agora, como é que a gente pode compreender isso melhor? Um autor que já vem sendo citado aqui nos últimos domingos, né, é um excelente comentarista a respeito de Levítico, Gordon Venehan. Ele dá uma outra saída para essa verdade. Ele diz assim, é porque o pecado que foi tratado no capítulo 1 e foi completamente perdoado, ele continua voltando à vida
do adorador. Você percebe? O pecado foi perdoado, você foi salvo. É tanto que o adorador agora está na presença de Deus, mas ele continua pecando. Então aqui o autor diz, esse sacrifício, ele tem uma distinção. Ele não é o sacrifício para salvação simplesmente, o sacrifício de propiciação de pecado, de expiação de pecado, simplesmente ou completamente, mas é o sacrifício para santificação. Um perdoa o meu pecado completamente. Essa é a verdade que me diz, ou que me deixa ter a certeza. Se eu morrer hoje, eu estou salvo. Por quê? Porque o sangue do Cordeiro foi derramado no primeiro sacrifício. Ponto. Mas eu continuo pecando. Então eu preciso novamente voltar à presença do Senhor. E aí por isso que tem no capítulo 5, verso 5, confessar o meu pecado. Eu pequei, então me entreguei ao Senhor e fui salvo. Mas eu pequei novamente, depois de ter sido perdoado. Então eu venho confessar o meu pecado. Como é que o Novo Testamento nos apresenta isso? Abra comigo, Romanos capítulo 5. Verso 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não tem dúvida alguma, ele foi justificado do seu pecado. O que é ser justificado? O Cordeiro derramou o sangue no meu lugar. Foi paga a minha dívida. A justiça dele me foi imputada, o meu pecado foi lançado sobre ele. Agora há paz com Deus. Toda a linguagem do apóstolo Paulo aqui remete, inclusive, a Levítico. Paz com Deus, sacrifício pacífico. Eu agora não sou mais inimigo do Senhor. Mas o mesmo apóstolo Paulo chega ao capítulo 7 da mesma carta, e no verso 4 ele começa a falar assim: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei. Veja, ele está dizendo, há um ponto que divide a minha vida. Antes de ser justificado, depois de ser justificado. Antes a lei tinha um sentido, ela só me condenava, ela apontava meu pecado, mas eu não conhecia muito bem a lei, a ponto de pedir perdão nesse sentido, porque Paulo conhecia sim a lei, mas não de maneira salvífica. Aí ele diz, agora libertos da lei, ou seja, libertos da condenação da lei, eu preciso frutificar. Isso aqui é um princípio que está estabelecido. Meu pecado foi perdoado, agora eu preciso me santificar. Mas veja qual é a dificuldade do apóstolo. Verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ora, outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte?
De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se me mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o que bem prefiro, mas o que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus ombros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ora, eu sou consciente, irmãos, de que bons pregadores, bons comentaristas dizem que o Paulo que fala aqui é o Paulo ainda antes da sua conversão. Estou consciente disso, né? E respeito os irmãos que pensam assim. Na minha perspectiva, é impossível entender que Paulo aqui seja alguém ainda inconverso, porque ele diz claramente no verso 22, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Como é que um ímpio tem prazer na lei de Deus? Logo, o apóstolo Paulo já havia se convertido aqui. E há uma lógica muito clara para ele chegar nesse ponto. Do capítulo 1 ao capítulo 4, ele vem construindo uma verdade. Os judeus se perderam, os gentios também se perderam. No capítulo 3 ele une todos e diz: todos se desviaram. No capítulo 4 ele mostra o peso desse desvio, que eles abandonaram Abraão. Então no capítulo 5 ele diz: justificados, pois em Cristo temos paz com Deus. Aí vem a esperança da justificação. No capítulo 6 ele toca novamente no pecado. No 7 ele diz: eu deveria frutificar, mas nem sempre eu consigo. Você vê que há uma tensão no coração do apóstolo. Eu sei o que eu devo fazer e não faço. É isso que nos maltrata. Porque você foi justificado, o seu pecado foi pago, Cristo morreu na cruz e nós continuamos pecando. Aí Paulo diz: eu vou dizer que a culpa é da lei? Não, a lei é boa, a lei é espiritual. Eu é que sou vendido ao pecado. O meu velho homem é que se levanta. Então o problema não está na lei, o problema está em mim. Ele diz: o bem que eu quero fazer eu não consigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. Essa tem que ser a constatação de cada um de nós. O cordeiro foi morto. Eu tive paz com Deus. Eu sentei à mesa com o Senhor. Os 3 primeiros sacrifícios. Terminou o culto. Eu peco novamente. O que é que eu vou fazer? Veja, nós não estamos falando aqui de um pecado ou de uma verdade que vai lhe levar a amar o pecado e pecar de uma maneira que isso não
lhe constrange, ao contrário. Eu pequei. Isso está me fazendo mal. O que é que eu vou fazer agora? Aí na segunda-feira, confessei o meu pecado ao Senhor. E Ele me perdoou do meu pecado. Aí terça-feira, confessei o meu pecado ao Senhor. Isso não para continuar pecando, mas porque eu sei que eu peco. É uma luta, eu estou lutando, mas às vezes o bem que eu quero, veja, eu estou tentando, mas eu não consigo. O mal que eu não queria eu fiz, Senhor, perdoa o meu pecado. Todo dia isso vai acontecendo. O que é que termina toda essa verdade? Paulo diz assim no verso 25 do capítulo 7 de Romanos. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Eu imagino Paulo escrevendo essas linhas. Ele vai numa gradativa, né? Ele vai levantando o tom até o ponto que ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele dá um suspiro. Graças a Deus por Jesus Cristo. É o suspiro de quem tirou um peso. Graças a Deus, o pecado foi resolvido mais uma vez. Ele me salvou no holocausto. Ele declarou paz comigo. Ele colocou uma mesa para eu sentar. E eu sou tão mau que eu pequei de novo. Eu volto à presença dele. Como a gente faz todo o culto. E o que é que a gente ouve no final daquela parte da confissão? Perdoados estão os teus pecados. E a gente segue a jornada. Voltando para Levítico, é necessário ainda que a gente compreenda as duas categorias de pecado, para que não fique nenhuma dúvida a respeito do que é, por exemplo, pecado por ignorância. Do que eu estou sendo perdoado aqui? Veja, a questão não é só simplesmente ter consciência que pequei, mas é ter consciência do que é o meu pecado. O que é pecado por ignorância? Alguém vai pensar assim: pecado por ignorância, pastor, é o seguinte: eu não sabia que era pecado e pequei. Não parece ser isso. Porque se é pecado por ignorância, como é que eu vou pedir perdão de um pecado que eu não sei que eu pequei? Não tem sentido isso. Mas o pecado por ignorância é aquele pecado que eu cometi, mas que não foi de uma maneira que eu pensei em afrontar diretamente o ser de Deus. Não é o pecado em que eu maquino contra o Senhor. Porque esse pecado é o outro pecado que é o contraponto aqui. O contraponto do pecado por ignorância não é o pecado por conhecimento, mas é o pecado que eu peco obstinadamente. O contrário da ignorância é a obstinação, que é tratado no Novo Testamento como pecado contra o Espírito Santo. Ali é pecado, né, por conhecimento, ou seja, você sabe, você conhece a lei do Senhor e você diz assim: eu vou afrontar o Senhor. Isso é pecado, né, que é diretamente contra o ser de Deus por afronta. E aqui é o pecado de ignorância, ou seja, não é que eu não conheço a lei, senão não vou poder pedir perdão, mas é porque eu não sou maquiavélico no pecado. O pecado na vida do crente é muito mais um tropeção, é muito mais um acidente de percurso do que algo que eu fico premeditando para fazer. Então esse é o pecado
por ignorância, tratado no capítulo 4. No capítulo 5, há ainda o pecado por omissão. Veja, quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará iniquidade. Ou seja, você sabe que alguém está pecando, e você não diz nada. Esse é o pecado por omissão. Fica claro aqui os dois aspectos da lei. Eu devo não fazer o que Deus diz para não fazer, aspecto negativo. E eu devo também fazer o que Deus manda fazer, porque senão é pecado de omissão. Os dois, a lei completa, nos seus dois aspectos, estão sendo tratados aqui. Não afrontar o Senhor e não deixar de fazer o que eu devo fazer. Resumindo, os dois pecados são pecados contra Deus. Há uma corrente muito grande no nosso tempo, né, que está surgindo e tem crescido muito, que é a ideia de pecado ser pecado contra o outro. Aí você vai dizer ao fulano, você está pecando? Ele diz, não, eu só estou fazendo mal a mim. Né? A pessoa está se acabando na bebida. Aí você, rapaz, você está acabando com a sua vida, isso é pecado. Aí ele diz, não, qual é o pecado? Olha, eu trabalho a semana todinha, ganho meu dinheiro. O que eu faço da minha vida não é dar conta de ninguém, eu não estou fazendo mal a ninguém. Eu sou tão responsável que eu não dirijo depois de beber. Está aí a teologia do mundo. Mas Davi, quando pecou, não pensou assim. No Salmo 51, ele havia pecado, né, deitando-se na cama com uma mulher que não era a sua, ou seja, ele pecou contra a sua própria mulher, ele pecou contra aquela mulher, ele pecou contra o marido dela. E ele ainda matou o marido de Batseba. Quando ele vai confessar seu pecado, no Salmo 51 ele diz, pequei contra ti, e ele repete, contra ti somente. Não é que ele está desprezando o que ele fez com o outro, mas é porque todo pecado começa contra o Senhor. Quantas vezes foi repetido aqui? Quando não fizeres o que o Senhor mandou, ou quando pecares contra um mandamento do Senhor. Não caia na teologia mundana que vai lhe dizer, pecado é o que você faz contra o outro. Não, pecado é o que você faz contra Deus primeiramente. Por isso que o pensamento pode ser pecaminoso. Ainda que eu não faça nada contra ninguém, só pensar, eu já peco. Somente em pensar. Por outro lado, Deus perdoa a todos. Ficou claro isso. O pobre, o rico, o preto, o branco, o jovem, o moço, o pastor, a ovelha, todos aqui estão sendo perdoados. Quem não é perdoado? O obstinado, que é o contrário do pecado por ignorância. Veja isso. Abra comigo. Lucas capítulo 26. Perdão. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 13. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim, a mim que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas tive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Eu não fiz para afrontar o Senhor, eu fiz na ignorância.
Paulo aqui está consciente que para o ignorante, ou seja, não é só o que não crê, mas aquele que não está tentando afrontar diretamente o Senhor, ainda há esperança. Cristo no Evangelho disse, na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ou seja, porque são ignorantes. Ele não tem consciência do que estão fazendo. Certamente haviam ali obstinados, mas a Bíblia diz que muitos que estavam ali foram salvos, porque para eles havia esperança. Para quem então não tem esperança? Hebreus capítulo 10, verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Verso 26. Porque se vivermos deliberadamente no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento, veja, o contrário da ignorância, já não resta sacrifício pelo pecado. A verdade lá de Levítico não me leva a uma vida de devassidão, não me estimula ao pecado, mas ela está dizendo o seguinte: você que conheceu o Senhor, o pecado ele vai se levantar, ele precisa ser tratado pela igreja, não pode ser omitido. A igreja, quando sabe, ela precisa dizer: irmão, você está pecando, porque senão isso também é pecado. A omissão é pecado. Mas para que você não caia na desesperança, o texto deixou claro: se você, crente no Senhor, pecou, e isso machuca o seu coração, ou seja, você não está cauterizado, isso ainda lhe faz mal, ainda resta sacrifício. Só tem uma possibilidade para alguém ser um obstinado tal que não queira e não reste mais sacrifício para ele. É quando ele peca e aquilo ali não lhe constrange mais. Quando ele escuta a pregação da palavra e ele não se sente mal com a sua própria vida. Essa é a esperança que nós temos, irmãos. Porque se nós pararmos simplesmente nesse texto aqui, você vai dizer assim: não resta mais sacrifício para mim, porque eu continuo pecando. Mas o viver deliberadamente no pecado é: você não se importa mais, você se lançou no pecado, você não tem mais limite, mais freio. Mas se o pecado ainda lhe constrange, não saia daqui desesperado, como quem não tem mais sacrifício. Saia daqui com a esperança: ainda resta um sacrifício para mim. Se eu confessar o meu pecado, Ele é fiel e justo para me justificar de toda a minha impiedade. O Senhor pode lhe perdoar. Eu queria tratar só de um último pecado específico lá, voltando para Levítico. Porque todos os pecados você tem aqui. O pecado de um homem comum, aí o texto diz, pode ser uma cabra, pode ser uma cordeira, até fêmea, porque lembre-se, este não é o sacrifício que vai redimir o meu pecado, é o primeiro, o holocausto, que tinha que ser macho,
porque o meu representante federativo tem que ser macho, como Cristo. Aqui pode ser cabra, pode ser cabrita, não tem problema. Se for o pecado de um pobre, tão pobre, então o texto diz lá que pode ser 2 rolas, 2 pombinhos, capítulo 5. Se for tão pobre que não tem nem isso, então traga uma éfa de flor de farinha. Veja, todo mundo podia ter salvação para o seu pecado. Mas tem um pecado específico aqui. O primeiro, quando, verso 3 do capítulo 4, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho. Um novilho. Se fosse um miserável, uma éfa de flor de farinha. Se for um pobre, 2 rolas ou 2 pombinhos. Se for um homem comum, você traz uma cabra, uma cordeira, não tem problema. Mas se for o pastor, aí é o novilho. Por que isso? O novilho é o animal que só vai ser mencionado de novo aqui quando o pecado é o pecado da congregação. Veja, a partir do verso 13, se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, aí o verso 14, e o pecado que cometeram for notório, verso 15, os anciãos da congregação porão a mão sobre a cabeça do novilho. Só quando toda a congregação pecava é que era requerido um novilho. Mas quando um pastor pecava, era um novilho. Por que isso? Porque é um princípio na Bíblia. O pecado da liderança arrasta o povo. Quando há notoriedade, quando há publicidade no pecado de um pastor, não é ele que sofre somente, não é a família dele que sofre somente, a igreja sofre. Muita gente perde a firmeza na fé, muita gente já não sabe mais, será que meu batismo vale, será que não vale? Será que se tudo que eu cria está errado? Várias dúvidas se colocam no meio da igreja. Será que o que eu estou pensando está certo mesmo? Uma congregação pode ser levada por conta do pecado dos diáconos, dos presbíteros e do pastor. Você veja o tamanho da responsabilidade. É por isso que a Bíblia diz, não queiram muitos de vós serem mestres. Por quê? Porque a responsabilidade é muito grande. Você pode levar consigo uma congregação inteira, e isso nos faz perder o sono muitas vezes, porque quando um pastor deita para dormir, ele sabe quem ele é. Diáconos, presbíteros, vocês sabem o que é essa responsabilidade. E aí está a preocupação da igreja, orar pelos pastores, orar pela junta diaconal, para que eles não caiam. Porque se cair, vem outro. Não é assim não. Não funciona assim. Primeiro é meu irmão em Cristo. Segundo, é a pessoa que eu deposito confiança. Então, irmãos, estejam também conscientes da linha muito, muito tênue que os líderes da igreja vivem, para que não gerem tantas expectativas assim. Ao mesmo tempo, pastores e diáconos, que são pastores da misericórdia na igreja. Eu tenho também esperança do Senhor.
Porque ainda que seja pesado o pecado, um novilho foi providenciado. Igreja do Senhor Jesus Cristo, o pecado dos seus pastores não é imperdoável. É grave, é duro, mas não é imperdoável. Foi providenciado também para nós um novilho que vai ser imolado em nosso lugar. E se eu confessar o meu pecado, o Senhor também me perdoa. É mais pesado, é mais duro, mas ainda Ele me perdoa. Só há um pastor que nunca precisou de novilho para si. Abra comigo Hebreus capítulo 9. Verso 12. Verso 11 em diante. Hebreus 9, 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, ou seja, como pastor dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes, de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais, o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Veja, se o sangue de bode, de cabrito, de novilho podia salvar o pecador de toda a igreja, imagina quando nós temos um pastor que não oferece sacrifício para si mesmo, porque ele não tem pecado, mas ele se oferece sacrifício para nós. Homem comum, mulher comum, criança, pobre, rico, velho, novo, diácono, presbítero, pastor, todos nele são arrastados para o Santo dos Santos. Enquanto o pecado de um pastor pode arrastar as pessoas para uma vida de confusão, esses têm que se lembrar que o sumo sacerdote os arrastou, em primeiro lugar, para o Santo dos Santos, com o objetivo, para que você sirva a Deus. Você vai servir ao Senhor. A santificação, irmãos, sem a qual ninguém verá Deus, diz o texto sagrado, ela é urgente para o povo de Deus. Todo dia você precisa buscá-la. Mas no dia que você cair, se você pecar, seja você novo na igreja, muitos anos, oficial, membro, lembre-se dessa verdade. Se isso lhe incomoda, é porque ainda resta um sacrifício. Não importa o tamanho, a abrangência e a profundidade do seu pecado, ainda resta um sacrifício. Há esperança para você.
Agora aplique essa verdade também para o seu irmão, para o seu diácono, para o seu presbítero, para o seu pastor. Se ele pecar, ainda resta esperança. Não o condene. E assim, a igreja do Senhor, que viu o cordeiro sendo imolado, que viu o sacrifício pacífico, que pôde se assentar à mesa com o Senhor, como nós vamos nos assentar hoje à noite, ela aprende que, terminado tudo isso, nós ainda padecemos no corpo dessa morte e vamos pecar novamente. Então voltamos à presença do Senhor, confessamos o nosso pecado e Ele nos perdoa. Eu termino dizendo o que Paulo disse: graças a Deus por Jesus Cristo. Amém.